Salve, salve, salve. O sol brilha na mente do irmão. Cultura racional na palma da mão. Caminho limpo, sem tropeço, sem tensão. Na batida do coração vem a união. Na cabeça do povão, tudo faz sentido. Raciocínio elevado, nunca mais perdido. A verdade tá no ar, o som é decidido. Cultura que conecta, ninguém tá excluído. Cultura racional pra se dar bem. Todo mundo junto, racional também. Deixa fluir, deixa acontecer. Na razão da vida a gente vai vencer. O sorriso no rosto é o que vai guiar. Cada passo que damos é pra melhorar. Racional é o que o mundo vai mudar. No compasso do amor vamos celebrar. Irmão, tudo que digo, racionalidade é um grande abrigo. Vem comigo, sem medo, sem castigo. Na razão do bem somos todos amigos. Cultura racional pra se dar bem. Todo mundo junto, racional também. Deixa fluir, deixa acontecer. Na razão da vida a gente vai vencer. Cultura racional pra se dar bem. Todo mundo junto, racional também. Deixa fluir, deixa acontecer. Na razão da vida a gente vai vencer. Cultura racional pra se dar bem. Todo mundo junto, racional também. Deixa fluir, deixa acontecer. Na razão da vida a gente vai vencer. Cultura racional pra se dar bem. Todo mundo junto, racional também. Deixa fluir, deixa acontecer. Na razão da vida a gente vai vencer. Oi, salve, salve, salve todos. Racional é raciocínio, raciocínio é racional. E a fase do desenvolvimento do raciocínio está exatamente nesse terceiro milênio, que é a fase racional, a fase de recuperação de toda a humanidade, a fase de recuperação da natureza, essa natureza que criamos deformadamente em numa composição de um conjunto elétrico-magnético derivado de uma parte do mundo racional. E assim, graças e gratidão eterna a este habitante do mundo superior, o superior racional, que com seu infinito amor por toda a humanidade e por todos os seres visíveis e invisíveis desta deformação racional, ele teve a coragem, no infinito amor universal, já que o amor é a força que dá coragem à ação, que alimenta o nosso coração, que coração é coragem da ação, a concórdia dentro da razão, que é racional, que só pode ser praticada pelo despertar da consciência verdadeira, positiva, racional, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós, que estava adormecido e que agora chegou o tempo do seu desenvolvimento através da cultura racional, a cultura natural da natureza, que veio trazer a definição do nosso ser, nos provar e comprovar quem somos, o porquê que aqui estamos, passando a se conhecer e assim sabendo viver com consciência, em união, todos na concórdia trazida por este ser iluminado, que é o superior racional, que desceu a esta estratosfera de uma natureza
deformada, transformada, onde as energias transformou-se em devidos e vários fluidos arquidosféricos, e muitos deles constituindo uma atmosfera, uma estratosfera completamente poluída, enfraquecida, infectada. E este habitante do mundo superior, racional superior, que vestiu uma roupa de animal sem ser animal, através do seu aparelho único aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior aqui na Terra, que deu início a ele, a sua chegada aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, é um marco histórico da evolução máxima da natureza, que alcançou seu ponto de honra racional com a chegada desse habitante de luz, desse ser iluminado, racional superior, Manuel Jacinto Coelho, que no Rio de Janeiro, no coração do mundo, que é essa cidade que recebeu este habitante, precisamente na rua Barão do Iguatemi, ali no Matoso, no dia 30 de dezembro de 1903, precisamente a 1h30, para nos trazer exatamente o bálsamo do amor verdadeiro, para nos curar e curar todos os males que afligia a humanidade dentro desta deformação racional. E assim, Manuel Jacinto Coelho, MJC, o racional superior, aqui no meio de nós, verdadeiro herói, um ser corajoso, um ser iluminado, um ser divinal, abençoado, trazendo consigo toda a luz da razão, do amor, para limpar nosso coração, através da força da razão, transmitida pelos seus ensinamentos na escrituração de cultura racional, onde adquirimos, através do Ler e Reler, os livros que compõem esta cultura cósmica transcendental, cultura racional, que é uma cultura que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, por não ser nenhuma seita, nenhuma religião, nenhuma filosofia, mas sim um conhecimento de união, de concórdia, por ser a manifestação, a materialização do amor divino em forma de informação, para nos dar o conhecimento para poder sabermos viver. E assim todos viviam sem saber o porquê que viviam, desconhecido completamente da sua razão de ser, da sua origem, desconhecido da causa que deu consequência à origem desse corpo material, desse corpo animal, animado por duas energias infectada, degenerada, enfraquecida e poluída, desta natureza material, da deformação e transformação da planície racional, que transformou-se nesta natureza elétrica e magnética, e que nos animava em desequilíbrio, e por isso, ora pensando bem, ora pensando mal, ora satisfeito, outra hora insatisfeito, mas agora, através desse saber real, divino e verdadeiro, chegado aqui na Terra, no dia 30 de dezembro de 1903, e nos presenteado no dia 4 de outubro de 1935, dia que foi confirmado a fase do terceiro milênio, que é a fase racional, pois o precursor desta fase foi exatamente este habitante do mundo superior, o superior racional, que é o racional superior, que vestiu a roupa da matéria, que chamamos de Manuel Jacinto Coelho. Assim, Deus no meio de nós, quando despertamos o raciocínio, esse Deus que está dentro de cada um de nós vivo, e assim, ao seu despertar, ao seu desenvolvimento, aí já passamos a sentir esta força, essa energia da imunização racional, que é essa energia fonte do amor, da pureza e da perfeição, para poder assim, com ele, com esse supremo raciocínio,
do universo, coelho, com ele, nesse mundo animal, é o coelho que com ele, na pacificação, na passagem desta vida animal para a vida racional, podermos exatamente reintegrar a nossa origem, o nosso mundo natural, e deixarmos de viver assim, desconhecidos de si mesmo, desconhecido desta formação, e passando a conhecermos o antes de ser o que éramos, passando assim a conhecer a causa e a origem da formação desse antimundo, porque antes desse mundo existir, fomos habitantes de um supermundo cósmico, um mundo racional. E através do estudo de si mesmo, transmitido pelas páginas brilhantes dos livros ditados pelo Supremo Raciocínio do Universo, o Racional Superior, que é a cultura racional, o universo de desencanto que compõe a cultura racional, que é a cultura desta fase do terceiro milênio, a fase racional. Então, a este grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, só existe, na realidade, para com ele, para sermos eternamente gratos às suas mensagens, que nos ensina a nos libertarmos desse encanto, dessa deformação. O único sentimento que podemos ter para com ele, para com esta fase racional, que é a coisa mais linda, mais bela que pode existir em toda a nossa existência, que é a nossa volta ao nosso estado natural de vida eterna no mundo racional. E assim, o sentimento real, verdadeiro, que devemos alimentar com a limpeza do nosso coração e termos esta coragem em nossa ação, de termos a verdadeira gratidão a este ser corajoso, a este ser divino, este ser iluminado, que vestiu essa roupa de animal, sem ser animal, nos esclarecendo toda os segredos, mistérios, enigma da vida, da natureza e do universo. E assim, passando pelo desenvolvimento do raciocínio, a reconhecer e vermos que na natureza tudo, mas tudo mesmo é um ritmo dentro de um compasso para a nossa evolução harmonicamente, quando vibramos dentro das forças reais e naturais, nos libertando desse campo deformado, degenerado, de desequilíbrio dessas duas forças elétrico-magnéticas que eram responsáveis por não nos conhecermos, por não sabermos quem éramos, o porquê que assim éramos, o porquê que aqui estávamos, de onde tínhamos vindo e como viemos e por que viemos a ficar como estamos, da forma que éramos materialistas, pensadores, pensando na dor e sofrendo a dor por estar sendo comandado por uma natureza a qual desconhecíamos a sua formação, a sua origem, que nos dava a orientação e muitas vezes de forma desarmônica, e desta forma vivíamos todos sob o domínio da matéria, desse mal da terra, que foi constituído dessas duas forças, oriunda da água e da resina, que formou exatamente através da goma e a resina, a água e a terra, e que alimentou na formação da nossa máquina de imaginação e pensamento esse comando para nos preparar, nos lapidar, nos evoluir dentro desse compasso evolutivo, dentro desse ritmo natural. E agora chegou o momento, no terceiro milênio, que é a fase racional, graças a este grande habitante do mundo superior, do mundo racional, que é o racional superior, que vestiu a sua roupa, deixando a roupa original e vestindo essa roupa tal qual éramos, passando por animal sem ser animal, e por essa razão ele, usando da revelação da nossa origem verdadeira, e até o seu nome tudo já dizia, Manuel significava Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco, esta força divinal, essa supremacia que chegou a nos esclarecer quem somos, porque que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. E assim ele materializou-se, e nessa materialização
ele usou da cristalização de uma pedra preciosa que fazia a união de todas as cores, de todos os fluidos nela, que é jacinto. Essa jacinto é uma pedra preciosa, rara, exatamente formada pelo lítio, através das substâncias que ela deu na materialização das 3 forças que gerou a formação da natureza, gerada da planície racional, que transformou-se a energia racional, a inteligência dessa parte, que esses habitantes progrediram por conta própria, resultando na transformação dela em 2 forças, em 2 polaridades, elétrica e magnética, água e terra, homem e mulher, e assim formando um corpo artificial por esses habitantes ter perdido o seu corpo original. E racional é união, é concórdia, é exatamente revelação, é a luz da razão, porque tudo é racional. Dentro dessa deformação, diria assim, essa deformação dessa parte dessa planície irracional. Assim sendo, o mundo e o universo é nada mais, nada menos do que uma simples deformação racional, devido ao progresso próprio desses habitantes sobre essa pequena parte do mundo racional que não estava preparado e que resultou durante 21 eternidade numa constituição de formação e composição de vidas e seres de todas as naturezas, de todas as formas, em vários graus vibratórios. Por isso que o mundo é uma deformação racional, e tudo que existe, tanto no universo como neste mundo material, cada qual na sua classe, seja no reino animal, seja no reino mineral, seja no reino vegetal, ou seja no reino celestial, desse cosmo, desse campo astrológico, tudo é racional, seja invisível e seja o maior visível, o maior ser visivelmente à nossa frente, diria assim, registrada pelas ações na nossa imaginação, que é uma composição dessa força magnética originada exatamente desta natureza que compôs esta vida material, dando a esses habitantes do mundo racional, que se extinguiram em cima do início da água e da terra, um corpo artificial por terem perdido seu corpo original de massa cósmica, e que esse corpo subdividiu-se em 7 partes, que constituiu o conjunto desta natureza elétrica e magnética composta, que se harmoniza fluidicamente para compor um corpo, um ser orgânico, para exatamente organizar a volta, a preparação dentro de uma evolução do habitante que estava sem o seu corpo. E assim, Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado, que atravessou essa triatmosfera, saindo do estratosférico de pureza, chegando a essa estratosfera de energias degeneradas, enfraquecidas, poluídas, para resgatar toda esta natureza, recuperando todo esse campo energético vibratório, como também os habitantes que foram os pivôs causadores dessa deformação. E assim ele vestiu esse corpo da cor de bronze, com o nome de Manuel, a nos revelar, através do seu nome, que ele estava dentro de cada um de nós, a sua partícula divina, que é o raciocínio, o Deus vivo, que está adormecido no eu de cada filho dele, por ter sido todos nós feitos a sua imagem e semelhança deste mundo superior, que é o mundo racional, onde o superior racional, fonte do amor e dessa energia pura, limpa e perfeita, nos constituiu e nos formou, e nós deformamos uma pequena parte desse campo pelo uso indevido do livre-arbítrio. Arbitramos por conta própria a expandir nossa vontade, não atendendo ao chamado de atenção e às orientações por ele nos dada. E mais uma vez, aqui ele está diante de nós, presente através da sua cultura,
natural que compõe a fase do terceiro milênio, a fase racional, que é a cultura racional, para integrar todos nós a esta fase, a fase de recuperação da humanidade, da natureza e da salvação de tudo e de todos, fazendo o regresso, o retorno ao estado natural de energia pura, limpa e perfeita, e assim terminando a existência deste mundo naturalmente no processo, diria assim, evolutivo, no movimento e no ritmo natural, onde esse mundo passageiro, transitório, voltando para o seu estado natural, se eternizando dentro de um processo evolutivo, e todos voltando a ser o que era, a natureza para o seu campo de inicial, da planície racional, pura, limpa e perfeita, vibrando no seu ritmo harmonioso de pureza, perfeição, para alcançar o estado vibratório desse mundo superior divinal. E os habitantes que deram causa a essa deformação, também regressando ao seu estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo natural, vibrando harmonicamente por afinar nesse terceiro milênio os seus instrumentos, deixando de ser desarmônico, seres animais, animal porque está sendo animado por essas duas forças em desequilíbrio, e como já dizia o pai da medicina, que Hipócrates, grande pensador, que elaborou artificialmente esta ciência da medicina sobre a orientação do mundo astrológico, ele afirmou que a doença é um desequilíbrio orgânico. Sendo a doença um desequilíbrio orgânico, a doença é o mal. E a nossa composição orgânica, desse ser orgânico que constitui a vida, a conduzir a vida para o seu estado natural, que é esse corpo material, artificial, está sendo animado por duas forças que não é do seu natural, e por isso está em desequilíbrio, de acordo com o estado vibracional de cada consciência, que exatamente é desenvolvida no seu processo evolutivo dentro dessa deformação, que são formações diferentes, por isso todos são desiguais, são diferentes um dos outros, por ser fruto, derivados dessa deformação, desta natureza, que é um conjunto eletromagnético constituído e formado por essas 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. E assim sendo, a gratidão a este grande habitante, que com a sua infinita coragem, o seu infinito amor e grande bondade, veio nos resgatar nesse terceiro milênio, despertando a nossa consciência. Por isso ele assumiu, dentro desse mundo animal, dentro dessa roda zodiacal, que é a roda animal, onde ele nos mostra que estamos na categoria de bicho racional, dividido em duas classes: animal racional, animal irracional, por termos nos deformado do que éramos. Mas agora chegou o momento de entrarmos no ritmo evolutivo natural da natureza, nos harmonizando pelo despertar de nossa consciência verdadeira e positiva, que é a consciência racional, através da afinação do nosso instrumento vital aqui nesta deformação, que é esta máquina biológica, este aparelho, para que ele vibre dentro de um compasso e um ritmo harmonioso com a natureza que nos constituiu, nos formou e que é a dona da nossa vida, e que agora ela está exatamente querendo retornar ao seu estado original, que é a planície racional. Então, essas 7 partes subdivididas da planície racional, que constitui frequência, força rítmica da nossa substância perdida, da nossa virtude. Então chegou a hora
dessa energia divina, emanada da consciência suprema universal, o racional superior restabeleceu seu equilíbrio harmonicamente. E por isso é dever de todos nós nos integrarmos à fase racional. Então, uns mais cedo, outros mais tarde, tomarão conhecimento da sua verdadeira origem. Assim como aprendemos a falar, aprendemos a cantar, aprendemos a contar, aprendemos a buscar se expandir na vida, vamos também aprender a cultura natural da natureza, que é a cultura racional, para realmente nos conhecermos, para sabermos como vivermos harmonicamente dentro deste mundo, conhecendo por que aqui estamos, sabendo de onde viemos, como viemos, para onde vamos, porque a fase do desconhecimento terminou em 1935, quando este habitante, ao ver nosso amadurecimento de muitos daqueles primeiros que estão tomando conhecimento, que todos tomarão conhecimento da sua origem, mas os primeiros a se extinguirem em cima do início da água e da terra são esses que estão exatamente sendo os primeiros a serem recuperando a harmonia do ritmo do seu instrumento interior, que é o desenvolvimento do seu raciocínio, para reconstruir o seu corpo original de massa cósmica e regressar ao seu mundo natural. Mas para isso também ele tem que cumprir com o seu dever até o final do ciclo dessa matéria. Para isso tem um dever cívico e humano de informar, de levar todos à fase de recuperação, à fase racional, que é a forma que devemos ter como gratidão a esta linda fase da razão, do amor, a fase que tem uma nova cultura na Terra, que é a cultura do nosso mundo natural, a cultura racional. E assim sendo, esta fase racional do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, a fase da racionalização do animal de origem racional, para que haja a paz, a união e a concórdia, e todos tornando um só. Por isso, Jacinto, essa pedra preciosa do reino mineral, onde foi cristalizada a energia racional, onde o lítio litigiou, materializando no cristal, desse cristal, que é a célula pineal, o raciocínio, e nela está contido todas as informações do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Porque os fluidos arquidoféricos que exatamente criaram essa arca de Noé, que navegamos nesse grande oceano do universo de energias e fluidos, e que agora chegou o momento de restabelecer a unificação desses fluidos para o seu estado natural, através da energia original, que é a energia racional. Por isso que a pedra jacinto, essa pedra rara, preciosa, ela reúne na sua composição de formação fluídica, cristalizada, pedrificada pelo lítio, todos os fluidos, os 21 que compôs essa deformação. Eis a razão do segredo do aparelho do racional superior, que é o supremo raciocínio do universo, ter exatamente essa identidade aqui na Terra, no mundo dos bichos, através do cartório da matéria de Manuel Jacinto Coelho. Manuel é Deus no meio de nós, e no meio de nós, bem no istmo do mesencéfalo, da parte central do nosso cérebro, que é o relógio que regula essa máquina biológica, esse aparelho que tem que entrar no ritmo harmonioso desta fase natural que está sendo comandada pela energia racional, e para isso já sentir esta força vibrar dentro do eu de cada um, que é a força do verdadeiro Deus, a energia divina, aquela energia que primariamente muitos imaginavam que era o Espírito do Divino Espírito Santo, que era o Espírito de Deus manifestado aqui para nos libertar, que na realidade é a energia racional, essa energia que desses habitantes que a natureza deixou no sistema arcástico,
reunindo a sua força de pureza dentro dessa pedra preciosa, porque nós somos um cristal. A glândula pineal, o habitante do mundo racional, está materializado na máquina do raciocínio, que é um cristal divino, e quando desperta, já sinto esta força vibrar harmonicamente, e aí conseguimos fazermos a passagem para o nosso estado natural de ser racional, deixando de ser animal. Por isso que o símbolo deste mundo simbólico das formas, que é a matéria, ele também teve esse sobrenome de coelho, que dentro do segredo da palavra que é o instrumento do trabalho, da deformação, Deus no meio de nós, já sinto com ele, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que quem despertar a sua consciência sentirá esta força vibrar dentro de si, desmaterializando o habitante que perdeu seu corpo original, e naturalmente a energia racional reconstruirá o seu corpo original de massa cósmica, para que a essência vital que está nesse cristal chamado de epífise ou célula pineal possa desmaterializar da célula pineal e assumir a consciência do seu corpo natural original de massa cósmica, que é o corpo de energia racional dos habitantes do mundo superior, e assim regressar e voltar ao seu mundo natural, e assim constituindo a sua verdadeira ressurreição, que é ressurgir para a vida verdadeira e eterna no mundo racional. Por isso que o coelho é um símbolo dentro da fase do pensamento religiosa de passagem. A Páscoa é uma passagem de vida para outra, uma libertação, saindo da escravidão para exatamente encontrar a sua ressurreição e ressurgir numa vida nova, e a vida verdadeira é eterna no mundo racional, que é o mundo que deu causa e consequência a este mundo animal, aonde este símbolo foi escolhido pela própria natureza, na consciência do supremo raciocínio do universo, para identificá-lo diante dessa roda animal, por ser um centro astrológico, e que deveria, com o tempo, nesse processo evolutivo, de encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, que é essa energia divina que está cristalizada, está exatamente materializada, litigiada na célula pineal, e quando ela desperta, já sinto a força universal, a força de Deus, que é o supremo raciocínio do universo, e assim, com ele, estaremos por despertar a verdadeira consciência. Eis aí revelado o segredo dessa palavra Manuel Jacinto Coelho ser o aparelho do racional superior, esse habitante do mundo superior que veio até nós vestir esse corpo de animal, sem ser animal, sendo ele o rei pacificador, o rei que veio racionalizar, que veio iluminar nosso coração, nos ensinando a verdadeira ação para nos salvar, e assim conquistarmos a salvação pela imunização e nos libertarmos da condenação pela expansão do livre-arbítrio desta natureza inferior de bicho, que é exatamente gerada, constituída por essa força enfraquecida, degenerada, elétrica e magnética, que constituiu a composição da formação dessa natureza do reino animal. Então chegou o momento de termos a eterna gratidão à fase racional, que iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903 e que foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, e que no dia 4 de julho de 1988 foi concluída a missão deste habitante nesse corpo animal, e por isso ele, em 1991, no dia 13 de janeiro de 1991, ele tirou a sua roupa de animal e vestiu a sua roupa racional de pureza e perfeição,
continuando no comando da fase do terceiro milênio, à frente de todos os trabalhos, nos guiando, nos orientando e nos conduzindo ao caminho verdadeiro da salvação. Por isso que o racional superior, ele vem a nos esclarecer através, muitas pessoas acham que o seu Manuel foi embora. Não, de jeito nenhum, meu irmão. Então, como diz, aos obedientes todas as glórias da imunização. Deixa eu ver aqui. Quem procura ser glorificado, poder como entrar em contato com o racional superior, quero mostrar o ditado. Ele deixou tudo dito nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, para que pudéssemos exatamente nos conscientizarmos e termos a capacidade psicológica de compreendermos a nossa razão de ser e assim podermos voltar a sermos o que éramos, seres puros, limpos e perfeitos, pelo despertar do nosso raciocínio, que é exatamente a nossa essência divina, essa célula que nos identifica com esse ser superior. E assim sendo, como todos podem se comunicar com o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que apenas tirou as suas vestimentas de animal e vestiu a sua roupa divina superior, por isso que ele é dois em um só, o superior racional e o racional superior, que deu formação à constituição genética desse aparelho biológico Manuel Jacinto Coelho, o MJC, o mestre da justiça celestial, porque se não fosse ele, não existiria a cultura racional. E a cultura racional só está ao nosso alcance graças a este instrumento divino, de inteligência divina superior, que manifestou-se em forma de animal, com o coelho, com esse ser, esse aparelho, único, ser, segundo e terceiro. Já sinto esta força divina vibrar na terra, porque Deus está no meio de nós, o que quer dizer Manuel, Deus no meio de nós, quer dizer, Deus bem no centro, no istmo mesencéfalo, na parte mais alta, exatamente na parte central, que comanda toda a organização desse aparelho. Por isso que na página 288 do primeiro volume do seu ditado, da obra básica, que fundamenta a nossa libertação dessa matéria, definindo a nossa situação neste mundo, ele ainda deixa esse ditado nos dando exatamente o caminho das pedras, como diz, né? Como todos podem se comunicar com o racional superior, o autor do livro. Então, antes de seguirmos à frente aqui, quero fazer minha consideração. Racional superior é a personalidade do senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, como todos, muitas pessoas dizem, como é que eu posso conhecer quem era esse Manuel Jacinto Coelho? Simplesmente estudando a sua cultura, porque conhecerá quem ele é verdadeiramente. Garanto a todos que estão a me ouvir que tudo que ele ditou, ele vivenciou na prática, na ação, porque ele era a própria informação, o próprio saber, a própria luz personificada, materializada por ser a energia racional em forma de homem verdadeiro, o verdadeiro homem, o mestre da justiça celestial, o senhor MJC, aparelho único, sem segundo nem terceiro do racional superior. Por isso ele foi o primeiro ser imunizado na Terra, Manuel Jacinto Coelho. Por isso que Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro ser a ter a vidência racional aqui na Terra, nessa deformação. Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro ser ligado ao mundo racional aqui na Terra, nessa deformação, nesse segundo mundo, esse mundo transitório. Então ele já veio ligado por ele ter nascido com o seu raciocínio desenvolvido para cumprir com essa missão, assim sendo ele o grande missionário da pureza e da perfeição. E ele nos mostra como todos podem se comunicar com o racional superior,
que é ele o autor único, sem segundo nem terceiro, do livro Universo e Desencanto. Então, aquele que lê Universo e Desencanto, lê, relendo, sentindo, praticando seus ensinamentos, brevemente estará estando em dias com esta força divina que está se desenvolvendo dentro de cada um de nós. Então, brevemente está em contato direto com o autor do livro, que é ele, o mestre da justiça celestial, MJC, o racional superior. E assim, ele diz nesse ditado desta mensagem que compõe este livro da cultura racional: por nós sermos de origem racional, é que nos qualificaram de animais racionais. E uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam, por meio da imunização racional, a pessoa começa a ter então o contato com o racional superior, por sermos de origem racional. Mais uma vez, aqui eu vou só aqui fechar a aspa, o seu Manuel já cita com ele, que é o racional superior, o superior racional. Então, a causa que nos identifica como animal de origem racional é o corpo de energia racional que se extinguiu no início da água e da terra, sobre a goma e a resina cósmica, no processo da descida da planície racional, no terceiro para o quarto degrau, e que nós, ao nos extinguirmos, nos carbonizamos em cima da resina, e com a força da água constituiu a materialização para a animação do ser em forma orgânica através dos fluidos arquidoféricos que compuseram esta máquina biológica que revestiu a essência divina, que é a energia racional, que era a essência desses habitantes que perderam o seu corpo original e que subdividiu-se nas 7 partes do porquê assim somos e do porquê este mundo deformado assim é: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais. Essas 7 partes se harmonizam fluidicamente, transformando-se no pingo d'água, que é o sêmen, o espermatozoide, onde ali está toda a informação genética da composição para a formação e geração do animal, da origem daquela essência que ali entrou em junção com a transformação da energia inteligente daquela parte que também deformou-se e transformou-se, denominada pelo racional superior de planície racional, e que compôs essa natureza eletromagnética que é a dona desta vida neste mundo inferior e que comanda todos através do pensamento e da imaginação. Por isso que fazemos o que pensamos, mas não pensamos o que queremos. Implica dizer que existe um comando vibratório dentro dessa natureza que nós chamamos, que é esse conjunto eletromagnético, que nos anima, e por sermos dessa origem superior, somos animal de origem racional, porque estamos sendo animados de forma desequilibradamente por essas duas forças. Por isso que o dia é claro e a noite é escuro, ora frio, ora quente, ora chove, ora faz sol. Então, essa instabilidade desarmonizada desse campo que formou esse ser também desarmônico, e por assim vemos que na natureza verdadeira, racional, que é equilíbrio, que é ponderação, então tudo isso segue um ritmo, e foi exatamente por quebrarmos esse ritmo natural, do verdadeiro natural que era racional, fazendo o uso do livre-arbítrio, que deu causa a esta consequência grave, desarmônica, formando essa lei da gravidade, que é esse campo elétrico magnético, onde tudo de denso, de tudo que é sutil, dentro da constituição da formação desses fluidos, que foi se formando durante a descida dessa parte, durante 21 eternidade, foi tornando etéreo, tornando grave a composição de formação e geração, e pesado. E aí, no rebaixamento total dessa matéria, constituiu
este mal da terra, da resina, que chocou-se com a goma que originou a água. Então, a água que penetrou da cinza dessa resina, que hoje denominamos de terra, formou a fecundação de um outro corpo totalmente inferior daquele corpo original que se extinguiu sobre ela, e a essência desse corpo que se extinguiu deu a formação do animal de origem racional. Por isso que o Racional Superior diz que o corpo de energia racional, que extinguiu-se em cima do início da água e da terra, deu causa e consequência à identidade do animal racional na formação dos vírus, microvírus e micróbios que constituíram a organização orgânica desse ser material, desse ser microbiano, que somos nós, composto de uma fecundação infecciosa. Por isso que o sêmen fecunda o útero feminino, e dali a mulher fica sensível, já está na gestação, a constituição da composição, da formação dela, de uma alta sensibilidade. Assim sendo, que aí, vamos dizer, esses primeiros seres que originaram da resina, houve a composição da encarnação, encarnou essa ação dessa força geradora e criadora, que era a energia eletromagnética. Então, essa encarnação formou-se através do magnetismo, que compôs a materialização do corpo, e a eletricidade encarnou na substância que nós chamamos em forma de água, de líquido, que é o sangue. Por isso que o sangue é encarnado, que é a força do fogo, vindo exatamente do engenheiro arquiteto, o Sol, regulado pela Lua, pelo magnetismo, dessa composição magnética, vibratória e elétrica. Por isso que o nosso corpo, o corpo elétrico do ser humano, vamos dizer, todos esses aspectos de informações do animal racional, está toda orientação na máquina do raciocínio, que por isso que o raciocínio dessa composição no primeiro e segundo milênio, ela tinha função, a célula pineal, de liberar, de produzir nesse organismo 3 substâncias derivadas das 3 forças que constituíram essa degeneração vibratória, que é a energia racional, constitui a formação do desenvolvimento do pensamento, que é a luz artificial, a força elétrica que está no fogo, no sol, e que ali ele produz, com essa junção, uma substância hormonal que regula a capacidade de livre pensador do animal de origem racional, através dessa substância hormonal denominada serotonina. Então, a serotonina, ela produz a capacidade lógica, analítica, cognitiva do livre pensador, que desenvolveu o seu hemisfério direito cerebral, que é o pensamento, a máquina do pensamento, que transforma esse fluido em forma de pensamentos analítico, que produz compreensão e análise, e aí ele imagina estar raciocinando, porque o raciocínio, na verdade, é o habitante do mundo superior que materializou-se na máquina superior, que comanda toda a formação, toda a orientação e coordena essa máquina biológica, que é animado por esses 2 fluidos eletromagnéticos, através de substâncias hormonais, também produzida pela pineal, que é a melanina, que produz a informação já ali no espermatozoide, na goma, que aqueles habitantes se extinguiram em cima disso da goma, e os da resina. Então, ali está toda a informação, através da melanina, da pigmentação da pele, a herança daqueles reprodutores dele, também que é. Então, está a informação genética constituída não só no espermatozoide, mas também no óvulo. Por isso que tem que haver a união do homem e da mulher, que é o pai e a mãe, o genitor e a genitora, que outrora foi feita pela natureza, que era constituída da formação desse conjunto das 7 partes, que ia se formando
Isso ocorreu durante 21 eternidades, que tudo isso está esclarecido pelo racional superior nas páginas brilhantes dos seus livros Universo do Desencanto, como foi esta formação do animal racional. Da mesma forma, acontece com o raciocínio agora, nesse terceiro milênio, que ele tem todas as informações e a energia racional vai trabalhar exatamente o seu despertar, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, e naturalmente essa energia racional vai construir, reconstruir, reconduzir o corpo original dele, naturalmente, sem ele perceber. Como? Através do Lei e Relê Universo de Encanto, a máquina da imaginação, que foi derivada da planície, essa natureza que nos comanda, que é a dona da nossa vida, ela vai exatamente transformando para o seu estado natural, através da sua inteligência, porque a função da máquina tem a função natural de transformar a informação, que é a energia ditada pelo racional, para a energia racional. Então, ao receber através da visão, que está ligada ao hemisfério da imaginação, o hemisfério esquerdo cerebral, o emocional, o sentimento da pessoa, na psique humana. Então ela vai trabalhando, sem a pessoa perceber, na persistência e obediência do Lei e Relê, e praticar as informações que estão no conhecimento da escrituração racional, ditada pelo racional superior. Então ele vai desenvolvendo naturalmente o comando da visão, transformando aquela energia que está em informação em luz, em energia racional, e o magnético, que comanda a pessoa individualmente, ele vai tendo uma rendição pela sua transformação para o seu estado natural, que era a energia racional da composição da planície racional que nós deformamos. E aí, naturalmente, se a pessoa perceber, surge a evidência racional, porque a visão, os olhos, que é o ponteiro do nosso relógio que regula essa máquina, ela tem a função de contactar com a luz manifestada através dessa energia que ninguém tem capacidade de ver, só vê através da energia eletromagnética, que é a energia do Sol, o dia, o que é materializado por essas duas forças. Mas na persistência e na obediência do estudo de si mesmo na cultura racional, ele vai obtendo, através da leitura, a transformação, e nessa transformação a rendição do comando magnético para o estado natural, e tira simultaneamente, automaticamente, sem ele perceber, naturalmente, a evidência vai se abrindo, ele vai passando a ver tudo quanto é de racional. O desenvolvimento do aparelho racional, como diz o racional superior, então a cultura racional é para desenvolver o raciocínio, a evidência e o aparelho. O desenvolvimento do aparelho está exatamente na transformação da energia elétrica que anima a matéria, o aparelho, encarnada em forma de sangue. Então ela vai se transformando para a energia racional. A energia racional vai desenvolvendo o aparelho, e ele vai exatamente, naturalmente, essa energia reconstituindo a força da planície que transformou-se nessa máquina do hemisfério direito, o pensamento da energia elétrica, que é a resina. E aí, unificando, racionalizando e formando aquela parte aonde nós nos extinguimos, e que criou a composição dessas 7 partes, dividindo a parte da goma e da resina, subdividindo as 7 partes. Cada parte dessa nós temos uma substância patenteando a nossa formação corpórea, material, animal. Então ela vai reestruturando, e a energia racional, que através do habitante do mundo racional, vai reestruturando, sem a pessoa sentir, o corpo original de massa cósmica. E aí é feita a salvação da pessoa, e aí ele passa a ver o verdadeiro Deus, que é o racional superior, aquele que criou o ser puro, limpo, perfeito, o habitante do mundo racional, que por expansão da sua vontade deformou essa parte da planeta. Por isso que essa lição, quando ele diz assim, por nós sermos de origem racional, quer dizer, a origem dessa força, dessa energia divina, que também
a energia racional da planície racional, foi o plano inicial dessa deformação que constitui essa nossa formação. É que nos qualificar de animais racionais, porque o corpo de energia racional, que se extinguiu em cima da planície racional, em forma de goma e resina, é que deu causa à identidade do animal de origem racional. Os primeiros seres a surgir do chão como monstrinhos, monstrantes. Então, durante essa 20 eternidade, e cada eternidade, o racional superior vai detalhando minuciosamente essa constituição, dessa deformação na formação desses seres. E uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam, exatamente, todos desconheciam o que era a imunização racional, a energia racional, que era o habitante do mundo racional que estava aprisionado, cristalizado na célula pineal. Por isso que o nome científico da célula pineal é EP superior físico natureza. Então, uma célula de natureza superior, que é o habitante do mundo superior que ficou litigiado quer dizer, ficou aprisionado, ficou condensado, materializado nesta célula, essa célula que justifica o antes de ser, porque a célula quando você busca querer entender, compreender a formação do corpo de energia racional. O racional simplesmente ele dá uma comparação assim: o Sol é um habitante de vida própria, ele não tem perna, não tem braço, ele anda, ele vai fazendo seus movimentos, e a alimentação dele está nesse movimento. Então, o corpo de energia racional, ele é uma célula, para você compreender a constituição da formação energética desse corpo de massa cósmica. Veja a célula é um corpo atômico, celular, molecular, e possui toda a composição ali. Então, o núcleo da célula, o centro nucleico celular, isso é a citologia, nos esclarece isso, quem estuda, é o artifício. Ele vai entender, por isso que a tradução não é contra nada, ela é a continuação e a definição de tudo e de todos, mas tudo isso está esclarecido de uma forma bem simples e clara nas páginas brilhantes do Universo Desencanto. Estou fazendo as considerações mais amplificadas, mostrando o artifício com o natural. Então, o núcleo seria essa essência que materializou-se em forma de célula pineal, ao perder todas as suas virtudes, que era o citoplasma da célula, e que foi acumulada no foco de luz, e que subdividiu também uma boa parte, quando se extinguiu em cima do início da água e da terra, na formação das 7 partes, porque assim somos construídos pela natureza eletromagnética. A força, a inteligência dessa planície, dessa natureza que formou essa natureza inferior. E a membrana da célula seria o que? A individualidade que cada célula tem na formação do nosso corpo, que é pluricelular, e cada célula tem uma missão, tem uma função na organização do ser orgânico. É para melhor compreensão, estou falando uma forma didática, por isso que a racional mostra. E uma vez sendo desenvolvido este ser, todos desconheciam por meio da imunização racional. O que é a imunização racional? É a energia racional. A energia racional está manifestada em quê? Nas mensagens ditadas pelo racional superior, que nos dá a munição dessa força, que é a informação que está na escrituração, que passamos a conhecer, e quando obedecemos, praticando essas informações que nos muniu o superior racional, passamos a saber, e na sabedoria passamos a desenvolver essa essência, reconstruindo a nossa formação de origem natural, que é o corpo de energia racional. E assim é feita a pessoa se tornando imunizado. O que é o ser imunizado? É o ser munido de todo o saber. Então, a máquina da imaginação tem a função de transformar essas informações na energia racional, e o ser imunizado ele fica coberto pelo foco de luz, que é a energia racional, que é a luz racional que passa a imunizá-lo de todos os males gerados pela energia eletromagnética dessa deformação. Isso está nos ensinamentos do racional superior. A pessoa começa a ter então o contato com o racional superior, porque se a máquina da imaginação voltou para o estado natural, a sua visão passa a ver tudo quanto é racional. Então ele passa a ver quem está comandando a fase do terceiro milênio, que é o racional superior,
esta energia racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é exatamente o, diria assim, o pilotista, o comando do terceiro milênio. É ele, é o comandante, é o consolador, ele é o conciliador, o contencioso universal, quando chegarmos a esse estágio de desenvolvimento. Aí ele vai para o segundo parágrafo dessa lição. E assim, havendo o contacto, há o esclarecimento e as orientações do racional superior. Aí você vai conhecer o poder do mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, o superior racional, esse habitante que veio do mundo racional. E assim, havendo contato, há o esclarecimento e as orientações do racional superior a todas as pessoas que estejam com o raciocínio desenvolvido, e a máquina da imaginação e do pensamento assim, restabelecida, restaurada para o seu estado natural de energia racional, que é a energia da planície racional. Por isso que a fase racional é a fase de recuperação do animal racional e a sua salvação, e da natureza, porque a natureza é a planície racional que deu constituição à formação desse conjunto eletromagnético que está patenteado nessas 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. Está aí o mundo chegando ao seu verdadeiro lugar. Qual é o verdadeiro lugar desse mundo? É a planície racional. Essa parte que veio do mundo racional e que desceu. Tá entendendo? Olha aí a profundidade e a elevação dos ensinamentos ditados pelo dono do conhecimento, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. E está aí o mundo chegando ao seu verdadeiro lugar, de um por todo e todos por um. E quem é esse um? É o racional superior, o senhor Manuel. E quem é todos somos nós, que somos todos por um e um por todos. Quem é esse um? É o racional superior. Quem é o racional superior? Manuel Jacinto Coelho. Quem é Manuel Jacinto Coelho? O racional superior, autor do conhecimento, que é o superior racional, esse habitante que veio do mundo racional para cumprir com essa missão, sendo ele o missionário da pureza. E nós somos os todos por um. Receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Está aí a felicidade de um modo geral, todos sendo felizes por encontrarem a sua verdadeira origem, que é de onde vieram e para onde vão. De onde viemos, do mundo racional. Entramos pela parte da planície racional e fizemos essa viagem, esse passeio até aqui o chão, né? E agora temos que fazer essa viagem de volta para o nosso mundo de origem, que é o mundo racional. E para onde vão? Para o seu lugar de origem. E para desenvolver este ser que todos têm e desconheciam, este ser é essa essência divina que está materializada, cristalizada na máquina do raciocínio, por ter perdido o seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu nessas 7 partes, e que foi necessária a reconstituição de um novo corpo, artificialmente. Por que artificial? Porque está fora do seu estado real, natural. E por isso são seres transitórios, passageiros, no tempo e no espaço, dessa descida, devido ao rebaixamento vibratório desta força geradora e criadora, que é a energia. Para onde vão? Para o seu lugar de origem, para desenvolver este ser que todos desconheciam, que é o ser racional, a energia racional, o habitante do mundo racional que está materializado na máquina do raciocínio. E por isso foram qualificados como animais racionais. Quem foi que identificou a nossa identidade foi o corpo de energia racional, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, e que deu causa aos microvírus, vírus visíveis e invisíveis, para a composição desse ser orgânico, desse novo corpo, para revestir a essência da vida, que é a consciência do habitante do mundo racional, que os que se extinguiram em cima do início da goma, que deu origem à água, deu origem ao sexo masculino. Os que se extinguiram em cima do início da resina, que deu formação à terra, deu origem ao sexo feminino. Daí a história da imaginação
pegando alguns princípios da astrologia, e que tinha a formação dos 7 engenheiros, arquitetos: Marte, Mercúrio é a intelectualidade, Vênus, o amor ao conhecimento, ao saber, a natureza, a força da luz, ela que é a justiça, a força, né? Saturno, que criou o tempo e o espaço, Júpiter, que expandiu a imaginação dentro do despertar do desenvolvimento do raciocínio, criando a filosofia. Dentro da filosofia criou exatamente as experiências, dessas experiências a imaginação criou, exatamente imaginando através dos fluidos nossos irmãos do astral inferior, como também dos planejadores dessa vida, os contos, as histórias. Então, a mitologia grega está rica, né, nessas informações, resquícios, fagulhas do alfabeto de astrologia, que foi determinado pelo superior racional a nos dar essa oportunidade de regressar, então aqueles que obedeceram ao alfabeto de astrologia, porque a astrologia foi o primeiro alfabeto dado à humanidade para se guiar, se orientar e voltar ao seu mundo de origem. Então, mais uma vez, os abusadores expansionistas da vontade, por serem livres pensadores e terem a liberdade, o livre-arbítrio, expandido e não aceitar as determinações da natureza. Então, o terceiro milênio é a terceira oportunidade, ou sobe ou desce. Ou respeita, e se desrespeitar, vai exatamente correr a 22ª eternidade, correndo exatamente a hierarquia inferior, devido ao estado vibracional da sua consciência, e aí aprisionar o corpo de energia. Então o corpo de energia vai da constituição, ficando aprisionado pelo campo eletromagnético, aí o sofrimento vai ser maior. Primeiro vai correr todo esse campo que já foi formado, o astral térreo. Então o astral térreo que comanda os irracionais. Então vamos pegar o garfão, chifre e rabo, né? Porque vão descer de categoria, passando para os seres irracionais, por não se despertarem e levantar exatamente o ser. Esses anjos que caíram, houve exatamente os anjos. Anjo quer dizer pureza e perfeição, essa energia pura e perfeita que deformou-se, em cima, se extinguiu em cima do chão e da água, da goma e da resina, e que daí aqueles anjos decaídos que caíram exatamente do céu, que vieram de cima, nessa descida da planície racional. Tá entendendo? Então, tudo é simbólico nesse mundo da matéria, tudo é simbólico. Então, agora chegou a fase de decisão, de definição da nossa situação. Ou volta para o seu estado natural, ou corre a hierarquia do irracional. Mais uma eternidade. E aí, como dizer, racionais, né? Uma vez este ser sendo desenvolvido pelo conhecimento de imunização racional, entrarão em contato com o racional superior. Então, todos nós vamos... Quem seguir dentro da linha racional, com persistência, obediência, persistir nessa ciência que foi nos transmitida, nos presenteada para nos enriquecer e nos desenvolver pelo esse habitante que veio do mundo racional, através dessa escrituração racional, que ele, com muita maestria, transcodificou, materializando a energia racional, que poderia dizer primariamente a energia do Divino Espírito Santo, né? Tomando a forma de informação para que tivéssemos conhecimento e no aplicar as informações que nos dada nesse conhecimento de escrituração racional para a nossa libertação, passamos a saber, e quem sabe faz, quem faz pratica, e quem pratica se desenvolve, e assim regressando, sendo salvo pela ação e não condenado pela ação, por conhecer, saber e praticar a imunização. Por isso que era um ser desconhecido de todos, que é a verdade, e só a verdade nos liberta, e só poderá atestar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Assim está dito há mais de 2000 anos atrás, na missão alfa do amado mestre Jesus histórico. Não estou falando de Jesus religioso, que foi exatamente explorado pelos mistificadores e pelos espertos que criaram várias religiões, seitas e doutrina,
cada um subdividindo, fruto do pensamento, o pensamento não foi feito para solucionar, foi feito para lapidar, para domesticar e amansar o animal de origem racional. Então chegou o momento de definir e usar a razão, e por isso a cultura racional é a continuação de tudo, não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo e de todos, nos ensinando o caminho verdadeiro da retidão divina, o caminho do respeito, o respeito que é ser racional. Então o que é racional? Ele é o ser respeitador. O ser racional não é contra nada, não é contra ninguém, porque ser racional ele pratica, ele é um ser equilibrado, ele não fala da vida de ninguém. Racional ele tem equilíbrio para viver com amor, compreendendo a razão por conhecer a origem da causa de todos os feitos, por isso que ele respeita tudo, respeita todos, não é contra nada, não é contra ninguém, e vive abnegado pelos ensinamentos transmitidos pelo racional superior, que nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E por isso que o ser racional verdadeiro não vive de fofoca, não vive criando mentiras contra o seu próximo, não vive difamando, não vive atacando o irmão, não é contra ninguém, porque racional é equilíbrio. Racional, ele não repara no defeito de ninguém, porque sabe que tudo isso é uma deformação, é uma degeneração. Então o seu Manuel foi o maior exemplo de tudo isso. Pessoas que o traíram, enganaram, ele estava ali debaixo dele, ali veio para cá, veio para perto de mim. Então, trazia para perto dele. Isso aí é uma realidade, eu digo que eu vi. Pô, esse cara aí engana o seu Manuel. Quantas pessoas pensar que ele sabia, porque é o pai ele quer. É o pai bondoso, ele quer a recuperação do filho, ele quer o equilíbrio do filho. Então o ser racional é um ser ponderado, é um ser equilibrado, é um ser respeitador, é um ser esclarecido, é um ser que não é contra nada, é um ser que ele une, ele soma, ele não divide. Porque o raciocínio é união, é concórdia, é amor, é o coração, coragem da ação, da sua razão de ser, que é racional, que é um equilíbrio. Então, aí ele segue, né? Entrará em contato com o racional superior que está lá em cima, e que aí tirou a roupa dele de Manuel Jacinto Coelho, deixou o corpo original, então está lá em cima, na nona dimensão, mas só que esse mundo está aqui, no meio de nós. Está lá em cima, na parte mais alta, que é o raciocínio. Se você desenvolver o raciocínio, você vai ver o superior racional, e essa energia vai se investir naquele ser que o representa, que é o seu porta-voz da verdade, que é Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. E assim entrarão em contato com o racional superior que está lá em cima, na planície racional, de onde todos saíram. E aí, todos juntos, do verdadeiro Salvador, se entendendo, conversando, vendo o verdadeiro Salvador, por serem todos de origem racional e terem a faculdade de entenderem, compreenderem, por serem animais racionais, que assim ficaram devido ao livre-arbítrio, e assim todos salvos eternamente, provado e comprovadamente. Veja a grandeza. Queres conhecer o poder do mestre Manuel Jacinto Coelho? Faça por onde? Persista. Persistência é persistir na sua ciência. E persistir na sua ciência é obedecer. Obedecer, o dever é obedecer. Então, nós devemos a obediência, obedecer essa ciência, que mais uma vez ele nos esclarece e coloca esse poder em nossas mãos de nos libertar através da verdade. E assim o dom racional todos têm, mas não sabiam porque eram tidos como os animais racionais. E agora é que estão sabendo o porquê, por todos seres de origem racional, uma vez este ser que todos têm por natureza, que é essa consciência verdadeira divina, esse habitante, e quando ele dominar toda a constituição do nosso ser, por isso que é o desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Como? Você lê e relê, persistir na ciência, obedecendo a ciência, as informações, praticando nas ações,
Então, até o comando magnético se render, ter a rendição e transformar pela máquina da imaginação para o seu estado natural de energia racional, que é a origem da planície racional, e o aparelho sendo desenvolvido, que é a energia elétrica, é a luz que dá a formação derivada da luz natural da planície racional, que é a energia racional. E aí você alcança e volta para o lugar de onde veio, da planície racional, para poder voltar para o mundo racional. E aí você desenvolveu sua evidência, porque você está vendo o comando, que é o racional superior, o superior racional, o Senhor, o mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho, e aí você está consagrado, é a consagração do ser racional. Está entendendo? Porque todos os seres de origem racional, uma vez este ser, que todos têm por natureza, por meio do conhecimento da imunização racional, e uma vez desenvolvido, entra em contato direto com a pessoa, o racional superior. Quem é a pessoa do racional superior? Manuel Jacinto Coelho, minha gente. A coisa está bem clara, bem dita pelo dono do conhecimento, e começa a receber todas as orientações, não é mensagem. Quem disser que está recebendo mensagem é um mistificador, é um mentiroso, é um enganador, é um especulador, ainda continua no mundo das experiências, no mundo espiritual, e não no mundo racional. Porque o mundo espiritual é o mundo das experiências, das especulações, das expansões, dos espertos. Os espertos é querer fazer a verdade, a mentira a verdade. Porque a coisa mais parecida com a verdade é a mentira. Porque se não fosse parecido com a verdade, não seria mentira, seria a verdade. Por isso que o racional desmistifica tudo. Esses embusteiros, mistificadores, enganadores, especuladores, dos incautos, que não estudam e que não conhecem. E começa a receber todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano. O equilíbrio, o ser racional é um ser equilibrado, é um ser ponderado, é um ser respeitador, é um ser que não é contra nada, é um ser a favor de tudo e de todo, é um ser esclarecido, é um ser que reconhece o seu lugar, o seu canto, por estar com o desencanto desenvolvido, e aí ele conhece o canto dele. Ele respeita tudo e respeita todos. E assim, todos por serem de origem racional, têm que chegar ao seu lugar, por a origem ser esta, por o ser este, por o verdadeiro caminho ser este, do verdadeiro Pai Eterno. Como costuma dizer, todos salvos brilhantemente pela imunização racional, com a planta do seu ser, da sua natureza nas mãos, divulgando o seu ser de animais racionais e de todos os seres que compõem o mundo e o universo. E por não conhecer o seu verdadeiro ser natural, como agora estão conhecendo na imunização racional, é que eram encantados. E aí, neste encanto, sem nada saberem, conservando os mistérios, os enigmas, por serem encantados. E agora, desencantados, desencantou-se, salvou-se por meio do conhecimento racional, trazido para todos, para a imunização de todos. Então, quem trouxe o racional superior? Quem é o racional superior? Quem ditou? Quem ditou? Manuel Jacinto Coelho. Coisa bem lógica, bem básica. É só você ter capacidade de coordenar e raciocinar para compreender sem mistificar. Se imunizar é unir-se aos puros da planície racional, ter contato com os puros, se entender com os puros, conversar com os puros e ter todos os esclarecimentos dados pelo verdadeiro mundo de todos, que é a planície racional, e assim salvo eternamente. Então, quem é que quer, quem é que não quer se imunizar? Todos. Quem é que não quer se salvar? Todos. Quem é que não quer conversar com o racional superior? Todos. E quem é o racional superior? Senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, aqueles que tiveram ao lado do seu Manuel fisicamente, esses tinham uma dívida maior. Então, esses que estão chegando e que têm o merecimento de entrar em contato com ele, conversar com ele, ter a orientação dele, sem ter a necessidade de ter pegado ali arduamente, duramente ali
na obra e tudo, do início disso tudo aqui, é porque a dívida era menos do que esses primitivos que foram, como nós, os casca-grosso, né? Que tá ali, como uma vez, eu recordo agora o pai Manuel, o pessoal da Coxinha, ele olhou assim, estava na varanda, fui deixar as frutas, trazendo do sítio, né? Que eu morava lá, onde depois o seu Chico foi morar. Antes o seu Chico, quem morava lá era eu, aquele sítio aí era eu morava lá com o Black também é o teu Carlos, né? Também morava. Aí uma vez, aí tinha levado exatamente as ervas que o pai Manuel tinha pedido, para exatamente pro Vassler, né? A Carobinha, né? Que ele estava com excesso de ácido e tudo. Aí, o Cláudio, você vem aqui, que todo dia eu descia, via lá do sítio, ia pegar o café da manhã, né, que era exatamente, aí eu levei as ervas, né, aí ele olhando assim, né, conversando, todos, né, aí o pessoal construindo, né, aí ele disse, vocês estão vivendo o futuro, e todos que aqui estão já construíram o templo dos falsos deuses, agora vocês estão resgatando a vida de vocês, colaborando com o verdadeiro Deus, fisicamente aqui, Deus olhando vocês, para que vocês construíram falsos templos. E muitos ainda continuam com essa essência aí. Quando o homem tirou a roupa de animal, aí quiseram sentar no trono do homem, sabe o que é? Na cadeira do rei. Querendo ser o rei, querendo ser Deus, ocupar o lugar esquecendo que ele está lá. Aquele que tenta sentar ali, senta no colo dele, porque ele não foi embora não, ele está no meio de nós. Por isso que o raciocínio tem que ser desenvolvido para vê-lo, para conversar com ele, e se acertar com ele. E todos vão se acertar com ele. Porque é como diz a música do Roberto Carlos, pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Muito breve uma luz vai brilhar, e nesta luz então ele surgirá, se materializando diante os olhos surpresos do mundo. Esta luz que se chama Jesus, o mestre JC. Então, quando essa música profética do rei da música, da canção do amor, que é o Roberto Carlos, quando ele recebeu essa letra da natureza divina, dada pelo pai, lembro que era o pai gostava de botar chorinho lá, né? O estúdio era ali onde hoje ali do lado da piscina, ali era a antiga cantina. Lá em cima o Cacá construiu lá, ele construiu o som, que era o estúdio, era em cima ali, o estúdio era formado ali, da piscina, tinha escada, era madeira, né? E lá tinha os discos e tudo, então era tocando chorinho direto. Mas um dos cantores que cantava ali, que botava, era o Roberto Carlos. Roberto Carlos, o pai gostava, botava o Roberto Carlos. Então, essa música do Roberto Carlos tem muito significado, muita revelação. Porque muito breve uma luz vai brilhar. Nessa luz então ele surgirá, se materializando diante dos olhos surpresos do mundo. Essa luz que se chama Jesus. Aí quando todos veem essa luz, que é o racional superior, nessa luz se materializando o racional superior, essa força racional, a energia racional tomando a forma do seu representante MJC, o mestre JC. Aí todos vão olhar e ver, ele, Manuel. Então, quando ele vestiu a roupa de animal, foi Manuel, Deus no meio de nós. Quando ele se materializar, Manuel. Então, por isso que Manuel e Manuel é o mesmo ser, é a mesma força, é a mesma luz, a força do mestre JC, que voltou realizando e cumprindo e realizando a esperança de todos aqueles que aguardavam a volta do mestre JC, na missão ômega. Eis que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, que é o raciocínio. Temos que desenvolver para chegar até o Pai eterno, que é o racional superior. E assim todos, quem é que não quer conversar com o racional superior? Todos. Quem é que não quer ter a sua salvação? Todos. Que é
o desencanto, o desenvolvimento do raciocínio. Então está aí no mundo a salvação eterna de todos. O mundo em festa para o resto da vida. O mundo em alegria para o resto da vida, porque todos viverão se entendendo racionalmente e não desentendido como feras bravias, como bichos humanos. Aos primeiros anúncios, o impacto é grande por ninguém esperar uma surpresa dessa, mas o impacto é de minutos, pois vão logo procurar se certificar e serão surpreendidos por esta verdade das verdades. Que a verdade já foi dita, e agora é a verdade das verdades. Na missão ômega, no cumprimento. Por que o seu Manuel começou a ditar o livro de 32 anos para 33? É uma pergunta só. Vocês analisam, não vou dar na bandeja não. Ricos passos, ricos dias, ricas horas. Brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. Todos se entendendo com o racional superior, pelo que todos possuem e desconheciam. E todos desconheciam por que assim são. Ninguém sabia como foram feitos, e hoje estão sabendo e felizes e contentes por estarem salvos. Então, a salvação de todos depende de conhecer o que é imunização racional. Então, conhecer é uma coisa, saber é outra. Então, conhecer é você fazer. E se você faz, você sabe. Então, a cultura tem 3 estágios. Olha o 3, a síntese da criação, da evolução e da salvação. Então tem 3 estágios da cultura. A cultura, primeiro, o estágio dela é informação. Quando você tem a informação, você tem o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, aí vem o 3º estágio, vem a sabedoria, o saber. O saber é fazer, é praticar o que aprendeu. Das informações conhecidas que você adquiriu através da cultura que lhe foi colocada esse poder em suas mãos, o poder do saber. Por isso que dizia que Salomão era o rei da sabedoria. Salomão significa sabedoria, Ló, força, a força de Ló, mão. Então a força do saber na mão, do conhecer. Então acabou a fase do artifício, a fase do eletromagnético, agora é a fase da razão, a definição. Então, o brilhante maior do mundo, a riqueza maior do mundo é a imunização racional. Enquanto não souberem o que é imunização racional, não estarão imunizados. E para terem contato com o racional superior, é preciso saber descrever o que é imunização racional. Então, felizes aquele que seguirem na obediência, obedecendo essa ciência na prática, persistindo e conquistar a sua consagração racional, que é esse despertar que terá contato direto, orientação direta com o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Então é só afinarmos o nosso aparelho, o nosso instrumento, seguindo o ritmo da harmonia da fase do 3º milênio, que é a fase da razão. Então, 1h27. Então, um abraço a todos. José Filho, saudações a você também, meu irmão. Então, José Filho aqui, saudações, nobre, amigo, irmão, fiel, escudeiro. Nós somos, você também, viu? José Filho é o Bené, né? É um pioneiro aí também da fase, firme, viu? Zé Filho, um abraço para você, meu irmão. Nelson Filho, um abraço também para você, grato pela sua participação. Deixa eu ver aqui. Carmen Bright, sempre cativa aqui conosco, grato também pelas suas palavras, Carminha. Aurenita, minha querida amiga e irmã, também cativa, Aurenita, sempre conosco aí, participando, compartilhando. Eu sou grato a você, o Aurenita, por o compartilhamento, sempre compartilhando nossas lives. Maria Cristina Silvério, salve, salve, meu abraço. Maria Benedita Pereira, Manuel Jacinto Coelho, verdadeiro Deus na terra, é verdade. Felizes que tem essa convicção é a prova e a comprovação dentro do seu ser, da sua consciência, viu, Maria Benedita? Parabéns para você, por essa sua convicção. Salve, salve, Carmen mais uma vez, salve, Cláudio, meu irmão racional, um ótimo domingo para você também, Carminha, para você sempre com o nosso Pai de todos nós. Maria Benedita Pereira mais uma vez, e da Alice Grepp, acredito que tenha feito uma boa divulgação.
Curupá, Santa Catarina, meu abraço a toda essa irmandade, Santa Catarina, cidade linda, maravilhosa. E Dalícia aí, Carolina Maria, Carolina é de Pernambuco, né? Recife, né, Carolina? Um abraço para você, ok, minha irmã? Se não me falha a memória, se não for, peça minhas escusas, viu? Minhas desculpas. Salve, amigo, um bom final de semana para a senhora também, viu? Grato pelos desejos, Valéria Sampaio, sempre nos acompanhando. Um abraço a toda a Irmandade do Retiro Racional, a Divina, a Albaneia, a doutora Gélia, a senhora Atna e a toda a Irmandade que compõe a casa do nosso mestre divino aqui na terra, o reinado da sabedoria, o Retiro Racional. Então vamos ficando por aqui. Mais uma vez sou grato a todos vocês, e o Ceará já falou demais para o seu tamanho, né? Então, fui!